Mas se eu fosse esperar, Goiânia, aí complica, cara. Se eu fosse esperar alguém, tipo, sair de um grande centro, onde a coisa anda um pouco mais rápido, pra ir lá na roça onde eu tô e falar, porra, Leão, faz assim, cara, porque assim é melhor. Eu tô ferrado, cara. Sei lá, entendeu? Não sei se eu respondi essa pergunta. Eu tenho uma certa aversão à liderança, cara. Sei que em algumas situações a liderança é fundamental e importante, tá? Não, em alguns momentos ela é interrompendo, não é nesse sentido de hierarquia ou de liderança, é no sentido de referência mesmo, até como você citou o Jorge no ativismo, a Sônia ali, é nesse sentido mesmo. E até emendando uma crítica sua ao movimento do analfabetismo animalista. Sim. Então o movimento não saber quais são as referências que o movimento faz isso. Era nesse sentido a minha preocupação, né? Não de hierarquia, enfim. Então, você colocou interessante. Mas aí eu vejo o quê? Um fator que é... Quando a gente trabalha com virtudes, a gente trabalha com dois polos, tá? Virtudes e vícios. Ou você é virtuoso ou você é vicioso. Os vícios são os contrários das virtudes. E a preguiça, ela é um vício. Quando você colocou isso aí, pô, a galera, principalmente a galera nova, não tem noção de quem seriam essas referências para eu poder me guiar. Pô, não sabe porque é preguiçoso, cara. Porque é preguiçoso. Porque se a pessoa bota na anda, bota no área animal, buscar os sites que pelo menos a maioria que acaba publicando links, a maioria acaba publicando link de uns 5, 6 sites mais importantes, acaba sendo mais importante porque é o que a maioria da galera divulga, tá? Então tem uns 5, 6 sites, né, que a galera divulga mais. Pô, você dá uma passeada por aqueles sites ali, você vai ver, né, a pessoa vai ver artigos, ela vai começar a perceber que vários deles cruzam os mesmos autores. O problema é que a galera acaba viciando nesses grupos de Facebook, grupo de Facebook é furada. Mas se perguntar para ativistas mais antigos, eu sei lá, eu posso estar sendo inocente, não sei se eu me recuso a acreditar que essas pessoas não orientariam, não diriam, entendeu? Sei lá, perguntar pro Luiz, perguntar pro Jorge, perguntar, sei lá, qualquer outro ativista que está mais tempo no negócio, o pessoal fala assim, ó, galera, pô, tem fulano pra você ler, tem fulano pra você ler, tem fulano pra você ler. Pelo menos pra mim, quando as pessoas perguntam, eu faço uma listinha, eu falo, ó, tem esses autores, a pessoa, não sei ler inglês. Como é que eu pergunto, sabe ler inglês? Não, beleza, só em português? Pô, tem tais obras aqui em português, cara, dá pra você acessar, algumas que não estão já esgotadas. Pô, tem galera aí que tem PDF, aí eu passo o link, ó, fulano tem PDF, manda lá no e-mail, lá a mensagem que ela vai te passar. Então assim, eu dou a dica, cara, pô, até essas fontes aqui teóricas pra você ler em português e tal. Se souber inglês, melhor, porque a sua bibliografia, cara, vai triplicar, entendeu? Sei lá, eu entro na questão que você falou do alfabetismo funcional, porque ele tá vinculado extremamente à preguiça, cara, uma preguiça intelectual. Eu falei lá no começo do brasileiro, o brasileiro não quer ler, cara. Isso é complicado, nossa causa, isso é um tiro no pé, cara. Se nós não nos fundamentarmos teoricamente, complica, cara. Inclusive de teoria contrária, cara. Você tem que conhecer o discurso do inimigo, cara. Tá? Você tem que conhecer o discurso do especista notório, do acadêmico especista, do acadêmico bem-estarista. Eu tenho que conhecer o discurso do cara. Porque ele faz um discurso elaborado, mas na verdade o discurso dele já está massificado na população de forma mais popular. Ele só coloca na linguagem acadêmica. Entendeu? Então assim, eu tenho que conhecer. É outro ponto também. Eu não posso também me apegar só aos teóricos dos direitos animais, tá? Isso é um vício complicado. Porra, eu só leio Peter Singer, eu só leio Reed, eu só leio Francione. Cara, isso é de um atraso mental sem proporção. Sem proporção. Isso é ignorar todos os teóricos da causa animal da Inglaterra e Estados Unidos. Vamos pegar esses dois países de língua inglesa, que são os que mais produzem teoria. Vou nem pegar França, Alemanha, Itália, Austrália. Pega só Inglaterra e Estados Unidos. Tem livro e teorias de vertentes diferentes, como eu falei no começo, de teorias éticas diferentes, que dá pra encher essa casa aqui 5 vezes, cara. Que a gente aqui nem conhece, nunca ouviu falar. Eu conheço porque eu sou pesquisador, sou livrófilo, li pra caramba, entendeu? E eu conheço, eu professor da filosofia, tenho meio que uma obrigação moral, assim, eu conheço todas as linhas de pensamento ético e quais são os principais autores dessas linhas que trabalham a questão dos animais. Me identifico com elas? Não, me identifico com a ética das virtudes, eu sou um ético das virtudes. Não sou utilitarista, não sou deontologista, sou da ética das virtudes. Mas eu conheço todos eles, eu sei o que onde é que eles pisam, onde é que eu alcanço, onde é que é o limite de cada uma dessas teorias. Porque eu sei que no dia a dia as pessoas me confrontam, me questionam, batem de frente com questões que eu vou ter que saber lidar. E aí quando você coloca, isso é uma questão que me incomoda há um bom tempo, essa questão dessa preguiça,
dessa questão da galera não querer se fundamentar, entendeu? E aí você percebe na hora das próprias redes sociais, a forma como as pessoas dialogam, discutem, bate-boca uma com a outra, você fala, pô, você tá falando esse tipo de coisa? Que você fala, como o Bruno falou, como a Mari comentou, pô, coisa que a gente viu lá no começo, quando a gente entrou no ativismo, você fala, não, às vezes é uma coisa que você acha que nem existe mais, né? Aí você vê alguém surgindo da cinza, assim, igual a Fênix, né? Você fala, nossa, o cara pensa desse jeito. E é uma pessoa às vezes, que tá na causa, tá no movimento. Aí você percebe que ela falou aquilo ali por falta de leitura. Às vezes de uma leitura mínima, falta de leitura, entendeu? Bueno, tem que ter a virtude da paciência também, né? Você é uma pessoa que está sempre ali cutucando. Vira, por favor, né? Você está ali sempre cutucando nesse sentido e faz, sei lá, 1 ano, 2 anos, e aí não vê esse resultado, né? E como o Leon exemplificou antes, né? Às vezes você desanima, você joga uma crítica, uma teoria nova e aquilo não está virando, dá um desânimo, mas depois de 5 anos você vai ver. Outro dia me escreveram, falando, Jorge, tem um monte de termo errado no seu site, no site da Nutriveg. Falei, como assim? Não, está escrito lá dieta vegana várias vezes, você escreveu dieta vegana. Falei, sim, esses textos são de antes de 2010. Ele falou, e daí? Falei, não, porque o termo proto-vegetariano, o uso da palavra dieta vegetariana e não vegana foi depois de 2010. Ele, tipo, não sabia. Né? E quando a gente começou a bater nisso, 2010, 2011? Né? 2010. Soltou uns textos, né? Criou lá o site da Sociedade Vegana e tal, e parecia que não estava pegando. Sim, gerou até trabalhos acadêmicos, questão de meses, tinha um trabalho acadêmico em cima do termo proto, não sei o quê, mas não é que de repente todo mundo estava usando. Aí hoje você vem o cara querendo corrigir você, porque o seu texto está escrito dieta vegana, sem se dar conta que antes de 2010 não tinha esse cuidado de falar dieta vegetariana e não vegana, né, que a gente... Então, quer dizer, pegou, né, funcionou. Então, quando você lança hoje lá, felizmente ou infelizmente, às vezes por bem, às vezes por mal, a gente tem uma ciclagem grande no movimento. Então, dentro daquilo que a gente estava falando antes, né, é bom, porque daí quando a discussão das interseccionalidades já estão na pauta, a pessoa chega entendendo que o movimento é assim, sempre foi assim. A gente não sabe o que aconteceu em 2013, 2012, 2011. São ativistas novos, a gente tem uma porcentagem muito pequena de ativistas que ficam, né? A ciclagem assim, ela é muito grande aqui no Brasil. Então, por bem, né? É bom que as pessoas chegam aí veem essa realidade e acham que sempre foi assim e é aquilo natural, eles constroem em cima disso sem achar que estão revolucionando muito, mas estão, né? Porque elas estão chegando, incorporando e praticando, né? Conceitos que antes não faziam parte, como se aquilo fosse normal. Mas às vezes por mal, porque aí o cara chega de cara num grupo de Facebook que está discutindo com o viés, que está criticando a Sônia, isso aqui ele também acha que é daquele jeito. O que você pode fazer? Não tem como popular tudo. Você criar um grupo veganismo realmente de verdade, e as pessoas vão, não, então essa é a referência porque isso é realmente verdade. Não, tipo, vai estar cada um acessando uma coisa, lendo uma coisa. Não tem como você decretar que esse é o jeito certo. Você lança a sua crítica, mas tipo, não espera em menos de 3 anos, 5 anos para poder acessar. Só fica desanimado depois disso, entendeu? Depois de olhar, fala, pô, eu falei isso há 3 anos, 5 anos atrás e nada, aí sim você pode querer pensar que você fez errado ali. O que você pode fazer agora é o que você está fazendo. Expõe da maneira que você pode, você vai cada vez saber expor melhor, mas esperar o resultado lá na frente. E quando você falou a deriva, acho que de certa forma foi da forma que você corrigiu, né, depois que o Leon falou, mas de outra forma também, se eu te conheço, você estava perguntando assim, mas essas pessoas que são referências, se elas não falarem, as pessoas não vão respeitar, né, aquilo. Ou se elas falarem, aquilo vai ganhar mais peso. Mas não, né, nessa coisa de conhecimento de rede social e não de livro, quem é referência no movimento é quem publicou mais naquele meio. Se era você que estava enchendo o saco, todo mundo vai conhecer o Goiano. Não vai conhecer o Laerte, a Sônia, o Leon. Não, o Goiano é referência, porque o cara que mais escreve, ele fala umas coisas que fazem sentido, então não fica se apegando. Não fica se apegando a você ver, eu preciso de alguém que é referência para você, para falar aquilo que você está vendo, para que aquilo se torne evidente. Não, porque a pessoa não sabe. Aquele que está chegando e que está lendo aquilo não sabe. Você tem o conhecimento. Do mesmo jeito vai ter gente que entendeu tudo errado e vai achar que tem o conhecimento e vai difundir isso. Você não tem como impedir isso. Talvez seja a gente que esteja errado, vai saber. Mas você tem que falar aquilo que você entendeu, que você conseguiu elaborar, que você está conseguindo comunicar e fazer isso da melhor maneira, do único jeito.
Tem um negócio, eu não sei se você conhece, Leon, um pesquisador estudou o que ele chamou de efeito Dunning-Kruger, que são pessoas que elas desconhecem as coisas, elas não sabem realmente sobre alguma coisa, mas elas acreditam piamente que sabem sobre aquilo e têm confiança no que ele chamou de... são idiotas confiantes, assim. Elas não sabem, elas desconhecem realmente o que é aquilo, mas afirmam com toda categoria que não, com certeza do que estão falando. E há uma tendência muito grande em acreditar mais nas pessoas próximas, no boato, né, que alguém de confiança, um médico, sei lá, te contou, do que propriamente as pesquisas, as informações concretas, naquilo que, né, de fato ocorre. Pesquisa fundamentada, não, tipo, se alguém falar que, sei lá, o filho do Lula é dono da Friboi, o cara tende a confiar nessa informação, assim, como uma coisa, vira um boato, assim, enorme e desconhece a realidade, assim, e confia nisso, né? Isso é pior ainda, né, quando a gente vai fazer ativismo e a gente tem que pensar que muitas pessoas vão estar sobre esse efeito, assim, tipo, não vão querer ir atrás da informação, você passa a informação para a pessoa, mas ela vem com esses argumentos que não fazem o menor sentido, né? Não, porque o meu médico falou, tipo, o seu médico, tá, tudo bem, o seu médico, você confia nele, mas procure mais informações, né? Informações fundamentadas. E nessa pesquisa tinha situações em que eles fizeram, perguntando, por exemplo, sobre bandas, assim, tipo, a pessoa tem um vídeo na internet, perguntava, não, você conhece a banda, inventou um nome assim, não, conheço, realmente os caras tocam um som diferente, alternativo. A banda não existe, sabe? Tipo, as pessoas têm a tendência a afirmar que sabem sobre alguma coisa ou querer dar palpite, falar sobre alguma coisa. E na internet rola muito isso, a pessoa nem lê, assim, lê o título da matéria, lê a foto e já começa a criticar, já começa a falar e nem sabe sobre aquilo. Não procura se informar o que você falou realmente, né? Tipo, a falta de fundamentação, de ler, né, com atenção aquilo, de digerir, dá trabalho, né? De digerir aquilo e daí depois responder, né? Não, já tem que dar a resposta na lata, né? Tipo, isso que você colocando, que o Goiano colocou, que o Jorge fechou, eu fui fazer outro dia, não sei que discussão, que deu uma discussão aí nesses grupos aí e tal, e aí eu parei em casa e a Sara falou assim, você não vai escrever uma resposta? É o que você falou, pô, tá precisando de alguém me responder imediatamente aquela problemática ali. Aí eu parei em casa, tipo, parei o que eu tava fazendo, falei, tá, vou escrever um artigo, resposta e tal. Aí eu comecei a pensar, comecei a rascunhei ali uns 2 parágrafos. Aí eu falei, eu já escrevi sobre isso. Aí eu fui buscar artigo meu, acho que de 10 anos atrás, eu havia escrito já uns 12, 13 artigos sobre aquele mesmo assunto. Aí quando você fala assim, pô, tem alguns abolicionistas que poderiam estar pontuando mais, batendo de frente com determinadas coisas. Se você olhar algumas problemáticas de algumas até organizações bem-estar exploram algumas questões, você vai achar artigos muito legais, bem fundamentados, da Sônia, do Sérgio, de um monte de gente que escreveu, cara, 8 anos atrás, sobre a mesma questão, porque as questões sempre voltam. Como o Jorge falou, como a coisa está sempre em movimento, sempre chegando pessoas novas, tanto para a causa quanto novos bem-estaristas, as problemáticas sempre voltam à tona. Aí você fala, porra, tem que chamar alguém. A Silvana vive mandando mensagem para um grupo, ela bota lá o grupo lá, que geralmente são alguns colunistas da ANDA. Alguém precisa responder esse fulano aqui, tá? Às vezes é um cara lá, sei lá, um veterinário que falou alguma coisa lá, publicou alguma coisa bizarra lá. Ela já manda para algum grupo, já fala, ó, alguém tem que escrever um artigo pra gente responder esse cara. Aí você olha e fala assim, porra, mas esse assunto aí muita gente já escreveu. É melhor ir lá pegar o artigo e republicar do que escrever de novo sobre a mesma coisa. Então assim, porque dá trabalho buscar uma resposta. Dá trabalho buscar uma resposta. Dá mais trabalho eu ler o que já foi produzido sobre aquilo ali. Ele tá falando, tipo, fundamentar, o que você falou estudar dá trabalho, cara. Tá? Exige muito. E nós do ativismo, a palavra ativismo, né, esse negócio de agir, da ação, nós temos um problema no Brasil de entender isso como algo restrito à ação. O que não condiz com uma origem grega, como o Fabio colocou, teoria e prática, que em grego a gente fala praxis. Não existe teoria, existe ação. Para eles existem os dois. Porque a tua ação ela é movida por algum pensamento. Nós falamos não é do nada. Tá?
E aí o que acontece? No caso da causa animal, a nossa teoria, ou o nosso pensamento que comanda essa nossa ação, ela às vezes é algo que exige muito mais, dá muito mais trabalho do que a própria ação em si. Do que você ficar lá na Paulista, quase que um dia inteiro, ou vocês fazendo apresentação lá na Barão, qualquer lugar que seja. Você fala, pô, é um trabalhão, é cansativo, eu fico ali o dia inteiro, nanana. Às vezes encarar uns bons tratados de ética prática, virar noite e noite, sábado e domingo estudando, para que eu possa falar com mais propriedade, eu vou dizer, eu vejo isso como muito mais trabalhoso. Porque a estafa mental, ela é muito pior do que o cansaço físico, porque eu fiquei o dia inteiro lá no Vedas Kart, por exemplo. Quem quer fazer? Quem quer fazer? Tem gente fazendo? Tem, cara. Entendeu? Tem gente fazendo. O problema é essa questão do citar nome, Goiânia. Eu acho que aí é uma coisa complicada. Sei lá, cara, pela minha formação, eu tenho muito receio em citar. Não quer dizer que eu não faça em sala de aula, tá? Tô falando de publicação, tá? Em artigos e livros, citar o nome é complicado. Nas minhas aulas, com certeza, você não tem noção. Vai pro quadro. Vai pro quadro, cara. Sociedade... Lá, aquela mesma que eu tiro no pé no Brasil, que tem muita gente com carteirinha, que tá por aí, tá. Aquela lá, SI, Greenpeace, não sei quem, tá lá, cara, vai pro quadro. As minhas aulas sobre bem-esparismo e qual a diferença dele pro abolicionismo, todas elas vão parar no meu quadro. E se eu der aula em 10 salas, vão ser 10 quadros negros com o nome delas ali no quadro, cara. E eu explicando o que cada uma delas faz, qual é toda a maracutaia envolvida, a questão de política, a questão do malefício que elas fazem, seja se ela é ambientalista, se ela é animalista. Isso vou citar o nome de quem lidera esse grupo que o Bruno colocou aí no Facebook na minha aula, ou no grupo, reunião que a gente estava mais cedo, foi citado o nome. Lá eu cito o nome. Fulano de tal, lidera tal grupo, com tais pessoas, dizem isso e isso. Tô mentindo não, porque tá lá, tá publicado. Eu não sou otário, eu vou lá e imprimo aquela brincadeira lá, tá lá, é documento, tá guardado em casa. Vai me processar, falar que eu tô falando que ele não falou? Tá aqui. Entendeu? Agora, eu não sei até que ponto eu preciso colocar isso no livro. Entendeu? Eu vou, por exemplo, escrever um livro agora contra o bem-estarismo, por exemplo. E aí, especificamente, para atacar essas organizações. Eu não sei se seria uma urgência para a causa agora. O Luiz está aqui, o Luiz é um cara especialista em Francione. Sei lá, cara, eu comecei a ler Francione, acho que em 98, uma coisa assim. O Francione fala das organizações bem-estaristas. Pô, se a gente for buscar só os artigos do Francione sobre as organizações bem-estaristas, pô, tem material para você publicar um livro de 300 páginas, cara. Só de artigo do Francione. Porque é um assunto recorrente. Tá? Aquilo que eu falei, o Francione não precisa nem escrever mais sobre isso. O que ele já escreveu já é o suficiente sobre isso. E as críticas dele ao bem-estarismo são contundentes, cara. Entendeu? Sérgio já escreveu muito contra o bem-estarismo, a Sônia já escreveu contra o bem-estarismo. Então, assim, nós temos material, cara. Eu fico com a sensação de que começa a ser até redundante, fica até repetitivo. Porque o discurso bem-estarista, ele não muda. Tá? Ele muda secularmente, tá? O discurso bem-estarista do século XIX, lá da época do Benta, era uma coisa. O discurso bem-estarista hoje, óbvio, ele é outro. Houve uma mudança, tá? Mas assim, a forma de responder, eu não preciso fazer muito esforço. A resposta que era para ser dada no século XIX e a resposta que a gente dá hoje, ela não precisa de grande mudança, entendeu? Então assim, e o que você colocou de ter algumas referências, eu acho que é meio subjetivo, cara. Quer um exemplo? Eu tenho a Sônia como referência teórica. Eu tenho o Daniel Lourenço como referência. Eu tenho a Ashley Levi como referência. Teórica. Pessoas assim, são honestas, que leem e que escrevem. Tá? Cada um na sua linha diferente, tá? Cada um aqui numa perspectiva diferente, tá? Algumas pessoas me colocam como referência de alguma coisa no movimento. E eu não me vejo como referência de nada. Porque
Porque eu tenho plena consciência que eu estou num processo de educação. E eu estou me educando, cara. Todo dia eu aprendo muito. E eu, às vezes, quando eu falo com meus alunos que eu aprendo muito mais coisa do que eles comigo, eles começam a rir. Mas eles não conseguem entender a lógica da coisa ali. É que eu não estou brincando, eu não estou de zoeira. Porque o retorno que eles dão, às vezes até contestando, mas às vezes contestando o que eu estou falando na sala de aula sobre ética animal, é o que mais me faz pensar. É que eu vou para casa encucado. Aquele moleque, aquela menina lá, e pô, falou tal coisa, que eu não tinha parado pra pensar. Estou falando de experimentação, ou de leite, qualquer coisa que seja. E eles vêm e trazem uma questão ou outra que eu não tinha parado pra pensar, e eu falo, caramba. E aquilo eu vou ficar os finais de semana inteiro. Então, pô, eu vou buscar a fundamentação teórica, ver como é que eu respondo a isso. Ou como é que isso que ele falou, pô, posso usar para as minhas aulas. Então, ou seja, eu não me vejo como referência, cara. Eu acho que para ser uma referência, eu acho que você tem que ter uma produção muito legal. Sei lá, você tem que estar num grau também não sei, cara. Eu acredito que eu tô no começo da causa. Eu tô no começo. Eu me vejo assim, eu tô no começo, eu tenho muita coisa para aprender. Entendeu? Tem muita coisa para ler, tenho que ter contato com muita gente. Até há pouco tempo eu estava conversando com o Fabio, né, no Facebook e tal. A gente falou que precisamos trocar ideia, não sei o que. Eu falei, pô, eu tenho que aprender com o ativismo dele, entendeu? Aí o Fabio falou assim, mas não é hierarquia. Não tem... Eu falei, não, mas não estou falando de hierarquia, eu tô falando assim, porque o ativismo que ele faz, eu acho interessante, em alguns pontos eu acho interessantíssimo. Então, pô, não me custa nada aprender com o ativismo dele, cara. Entendeu? Não é só porque eu li um monte de teórico, ou porque na sala de aula, ou como falaram aí, esse grupo vai estar com a Sônia, quando eles cansaram de falar besteira do meu trabalho, colocaram assim, o Leon, ele é um atraso para o movimento. Uma frase que gerou muita discussão lá. O Leon é um atraso para o movimento. Aí esse cara que fica se achando abolicionista, só porque escreveu um livrinho, ele tá achando que ele é grande coisa. Ele é um atraso para o movimento. Eu falei, pô, tá bom, né? Se você acha que eu sou um atraso, o problema é seu. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, a cada dia, como eu falei, aprendendo mais, mudando estratégia, vendo onde é que dá, onde que não dá, caminhando, entendeu? Caindo, tomando os capotes, os escorregões, levantando e vamos embora. Eu nunca me coloquei como referência, entendeu? Tipo assim, ou eu nunca coloquei assim, olha, eu sou o cara que fez e aconteceu, então eu sou... As pessoas começam a falar como se você estivesse fazendo a propaganda de você, entendeu? Tipo assim, eu não sou um marqueteiro, cara, entendeu? Não estou ali fazendo o meu marketing pessoal, entendeu? Eu estou lá fazendo o meu trabalho, entendeu? Então assim, aí você pega e fala assim, pô, Leon, você citou 3 pessoas que são referências na causa, pô, mas pra mim, fulano e fulano, eu acho que seria uma referência bem melhor. Entendeu o que eu falei, a questão do subjetivo? Porque às vezes pra você fala, quer um exemplo? Tem pessoas aí que falam que o Carlos Naconesse é um cara que é uma puta referência, conhece gente boa, colega meu. Eu não vejo ele como referência. Não vejo ele como referência, tá? Escreve textos bons, escreve textos derrapada total. É um cara legal. Referência para eu pegar o que ele produziu de artigo, de livro e falar, olha, pô, esse cara aqui tá ali na minha listinha, eu sigo na minha sala de aula, é o cara que fundamenta algumas coisas que eu falo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas para muita gente da causa, gente boa, ele é um cara que é referência para essas pessoas. Elas estão erradas? Não. Talvez ele sirva muito bem para a ação delas, no grupo delas, entendeu? Então assim, é meio subjetivo quando você coloca essa questão assim, da referência, cara. Porque é uma pessoa que é uma referência para mim, é uma pessoa que está até afastada do movimento há um bom tempo, porque eu falei o Laerte, cara. O Laerte não é uma grande referência. Como eu falei, como a minha perspectiva é das virtudes, o Laerte ele tem algumas virtudes que ele não precisa, cara, ficar fazendo discurso. A figura do Laerte, ela representa, cara, muita coisa, cara. O Jorge falou que dá uma virtude que é a paciência. Porra, não tem cara mais paciente, cara. E com perspicácia, com lucidez sobre a causa de morte, o Laerte leva, o cara tem paciência. Sabe que é um passo de cada vez. O processo, ainda mais que ele trabalha na área jurídica, ele sabe que o negócio é lento. Então, assim, é uma pessoa que eu me inspiro, cara, sabe? Me inspiro. Pra muita gente, como o Jorge falou, é um cara que não tá publicando todo dia, então ele não é referência. Então ele não é referência. Então, a referência é quem que eu tô vendo todo dia botando alguma coisa na internet. Entendeu? Então, assim, eu acho que é bem subjetivo isso que você colocou da questão das referências, assim. Imagino que a referência pode ser alguma coisa que você entendeu como interessante que aquela pessoa fez, né? Não exatamente tudo que ela fez, mas alguma coisa que ela fez virou uma referência, né? Alguma coisa que ela publicou, né?
E no caso de estar citando nomes, Goiano, assim, como você levantou essa questão, até a gente sentindo na própria pele, né? O quanto que isso é ruim, né? Quando alguém cita alguma coisa, assim, a gente acaba... Quando a gente percebe isso, a gente vê que a gente congela, a gente, sem querer, às vezes a gente congela a pessoa e, meu, passa um ano, passa uma semana, às vezes a pessoa mudou já e ainda a gente tá falando dela como se ela fosse a mesma coisa, né? Isso é uma possibilidade, né? Às vezes fala, não, ela nunca vai mudar e ela nunca muda. O problema é quando nunca muda, né? Não, então, mas o nunca, é esse que eu tô falando. A gente não chegou no fim ainda, né? Do nunca, né? Então, assim, quando a gente cita, a gente está até carimbando que aquela pessoa ela é específica. Não, ela está tendo atitudes específicas sobre a nossa ótica, de repente, né? E às vezes a gente interpretou alguma coisa que ela, né? Só que a gente sempre vai... Quando a gente cita, esse é o problema, acho que o grande problema, como que eu vejo assim, é a tentativa de controle, né? Então, acho que eu tenho que trocar pelo exemplo. Então, eu luto contra mim, contra eu mesmo, assim. Isso não significa que eu quero descontrole total, né? Porque às vezes você fala assim, não, eu sou contra o controle. Ah, você fala assim, eu sou contra o controle, mas não significa que eu quero que seja tudo descontrolado, né? Então, acho que tem coisas que... É isso aí. Eu só queria, então, só emendando o Fabio aqui, assim, eu não sou a favor de você estar apontando pessoas. E quando você tem que fazer isso, é porque essa pessoa ela exerce uma função específica dentro de uma organização, dentro de um contexto político, que aí você não está objetivando o indivíduo, mas a representatividade que ele tem com todo o sistema que ele... Sim, mas aí a pessoa, quando ela está dentro da organização, ela sabe, cara, que ela está exposta a tomar elogio e tomar bolada. Não, eu sei mais... Então, assim, poxa, vira e mexe, eu tenho que responder coisas da cidade vegana, entendeu? Tem que responder, vou ter que responder. Isso. Ah, não, porque você tava lá, você fundou o negócio e tal, você tem que responder. Tá, beleza, eu acho que eu tenho que responder, cara. Vou ter que responder. Críticas, elogios, eu tenho que responder, entendeu? Eu entendi o que você colocou, porque assim, tem a galerinha aí, dessas organizações aí, que você tá ali como representante da organização, mas ele não quer responder quando ele toma umas pauladas, né? Isso, Aí que você pega pro lado pessoal e eu transformo aquilo ali numa briga pessoal no sentido assim, você está me ofendendo, né? Eu não interpreto que você está atacando a minha entidade e que eu tenho que responder por essa entidade. Eu interpreto que você está me atacando e eu vou responder juridicamente a você. Que é o que acontece, infelizmente, aqui. Né? Acusação injusta é nesse sentido, que aí você está fazendo uma crítica institucional e aí querem levar para o lado pessoal, como se existisse uma briga que não existe. Né? E só pontuando ali a questão que o Fabio trouxe, no sentido de, quando você entende já, e isso a gente está falando aqui de 5, 10 anos, uma entidade, aí são várias, não é uma única entidade, então não só o histórico dela de passado, mas você estuda o presente, toda a movimentação política, e você prevê o futuro, porque a gente entende que o bem-estarismo é um estágio que infelizmente é real. Aí é como lidar com isso, aí é outra situação, né? Como que você vai lidar com a energia, como que você vai lidar com o humor com relação a isso. Porque é uma realidade, você não tem como escapar disso. Eu até entendo que seja até dar murro em ponta de faca, porque é um desgaste muito grande. Por isso é aquela pergunta minha, e quando eu coloco a deriva, não é que existe esse barco à deriva. É a minha preocupação de um movimento que não se preocupa em buscar as referências abolicionistas e que defendem animais, não é para a pessoa se achar uma referência, não nesse sentido. Então o que me preocupa é isso, de pontuar sempre para as pessoas não esquecerem. Então